você está vendo esse vídeo, você também é um sobrevivente do Armagedon Maia. Vocês lembram dessa historinha lá do calendário Maia, que acabava em determinado momento e teve um monte de gente se matando, desfazendo dos bens, teve gente traindo namorado, namorada. Eu sei que tem alguém fazendo macumba pra mim, mas isso não vai pegar não, porque Deus é maior. Teve gente que enlouqueceu com medo do fim do mundo. Quando a gente fala dos maias, a gente tem em mente o auge dessa civilização, que foi mais ou menos entre os anos 200 e 900 da nossa era cristã. Vale lembrar que os maias foram uma das civilizações mais cabeças do nosso mundo. A gente costuma valorizar a cultura europeia, né? Falar dos vikings, dos romanos. Mas nós tivemos um exemplo muito eficaz do funcionamento da astronomia, do domínio dessas técnicas de orientação, matemática avançada, engenharia. Tudo isso essa sofisticadíssima civilização nos proporcionou. Agora vamos degustar de algumas dessas criações, de algumas observações desses grupos maias que nos deixaram um legado muito importante de conhecimento. Sejam bem-vindos, fica com a gente, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou o professor Peter Sana. Solta a vinheta! Croquete gravando. Para complementar, eles ainda desenvolveram um sistema completo de escrita. Era o mais sofisticado das Américas. No ano 325, eles já dominavam o conceito de zero. O negócio de zero. Não sei o que é, não. Para vocês terem noção, os europeus só passaram a usar esse conceito do zero na matemática 700 anos depois dos maias. Eles cruzaram a matemática com a observação, e com isso eles conseguiram entender a duração dos ciclos lunares, além do ciclo solar e o conhecimento do planeta Vênus. Enquanto isso, os vikings olhavam numa pedra e a partir daquele reflexo eles tentavam encontrar alguma coisa. A gente não sabe, muito bem como eles faziam isso, mas até que chegavam em algum lugar. Só que nós temos os maias. E com esse conhecimento, eles chegaram à conclusão que Vênus passa pela Terra a cada 583,935 dias. Isso é muito preciso, porque se vocês forem analisar os números que a ciência de hoje defende, são muito próximos desses resultados que os maias conseguiram. O número atual está entre 583,920 e 583,940. É espantoso, Vocês pensarem que naquela época os maias já estavam se divertindo olhando para o céu. E eles também definiram que o ciclo lunar dura esse número aqui, e olha a diferença para o número que nós temos hoje. É muito próximo, A mesma coisa é o Sol. O número deles e o número atual. Muito próximo, E com base nesses números, eles inventaram um calendário. Na verdade, um conjunto de calendários. E juntos, esses calendários formavam um complexo sistema de contagem de tempo muito importante para eles progredirem, não só na agricultura, mas na sua matemática, aritmética, na sua engenharia. Aí a gente fica pensando, Galileu Galilei precisou de uma lente gigantesca para enxergar as questões menores do universo, que para nós são longe de observar. Como eles conseguiram essa façanha de observar sem uma lente muito potente? A gente nem sabe muito bem por que os espanhóis devastaram tanto as cidades maias. O que nós sabemos é que uma a uma foi caindo aos poucos. Uma confusão para o que a gente chama de civilização desnecessária, a mais para uma barbárie europeia
ou uma inveja do sucesso dos caras, né? Para quem não sabe, os maias se localizaram ao sul do México e na península de Yucatán, na atual Guatemala. Os hieróglifos eram uma marca na escrita dos maias e ajudavam eles a contar a produção agrícola, a desenvolver técnicas de matemática e de observação dos astros, a chamada astronomia. Essas escrituras também registravam as histórias deles, dos grandes feitos dos governantes, as grandes guerras, os eventos, sua genealogia, enfim. 3 cidades foram gigantescas nessa história dos maias: Tikal, Palenque e Copán. Uma outra coisa muito marcante são as pirâmides dos maias. Essas pirâmides eram construídas juntas aos grandes centros religiosos, também junto ao palácio dos governantes. O estado deles não era centralizado, nem um grande império propriamente dito. E em cima dessas grandes pirâmides que eles construíram, ficavam os centros religiosos. Vou colocar aqui para vocês uma pirâmide. Uma outra coisa interessante é que eles tinham um grande conhecimento sobre a medicina. Os médicos de lá faziam cirurgia e usavam plantas como drogas medicinais para tratar algumas doenças. Hoje em dia, essa região apresenta uma fusão entre a cultura maia e a cultura pós-colonização dos espanhóis, fazendo uma mesclagem da estrutura cultural que se formou nessa região. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal, dá seu joinha no vídeo, comenta, compartilha com aquela galera que você conhece. Valeu, tchau.